Quero convidá-los a abrirem Mateus capítulo 22, os versos de 15 a 22. Mantenha o texto bíblico aberto, porque farei uma exposição gradativa desse texto. Mateus capítulo 22, de 15 a 22. Abriram? Mantenha aberto por um pouco de tempo, por gentileza. Benjamin Franklin disse algo assim: nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. E mais recentemente, Margaret Mitchell, em seu conhecido livro E o Vento Levou, que aliás virou um filme, livro de 1936, disse o seguinte: morte, impostos e parto. Nunca há um momento conveniente para nenhum deles. Nós temos no nosso calendário o dia 21 de abril, que lembra-nos daquele homem Tiradentes que foi esquartejado. Lembra-nos da Inconfidência Mineira, que aconteceu pelo seguinte: em Lisboa houve um terremoto, em 1755, um terremoto de graves proporções, aliás, também tsunamis, que destruíram a antiga Lisboa. E o governante Marquês de Pombal, ele aumentou a carga tributária sobre o ouro de Minas, de tal maneira que precisavam pagar 1/5 de tributo de ouro extraído para o Império Português. Ou seja, 20% do que eles tiravam de ouro precisavam entregar para o tributo, para o imposto. E não era apenas isso. Se eles atrasassem, isso tinha ainda mais acrescido de multas altas. E essas multas eram cobradas num instituto chamado de derrama. O que era a derrama? Você tinha que pagar aquela dívida de uma maneira ou de outra, entregando muitas vezes a sua casa, os seus instrumentos de trabalho, não é? Aqueles valores acumulados, atrasados, que aliás iam acumulando, e os mineiros possuíssem de valor, deveria ser vendido para quitar o seu débito. Foi por isso que os mineiros se rebelaram e nós temos a história de Tiradentes. Estou aqui nesse texto, na 10ª exposição dessa série, e esse texto que nós vamos ler fala do contexto do ensino de Jesus no templo, na Semana da Paixão, em que Jesus Cristo condena a religiosidade judaica, caracterizada por justiça própria. Eu peço que a gente leia os versos de 15 e 16. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Este é um relato que trata acerca da questão do tributo que se pagava a Roma. Os judeus estavam dominados pelos romanos e pagavam impostos ao Império Romano. E esse é um relato que está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas.
E em Lucas se diz naquela mesma hora, ou seja, após o Senhor Jesus contar uma parábola que descrevia a condenação dos judeus, a chamada parábola dos trabalhadores, os líderes fariseus, juntamente com os herodianos, fizeram uma armadilha conjunta. Eles temiam o povo, porque o povo tinha Jesus como alguém muito popular. Eles tinham medo. E Marcos diz que eles tinham interesse de apanhar o Senhor Jesus em alguma palavra. Apanhar aqui é o mesmo verbo que se usa, por exemplo, para apanhar um pássaro numa armadilha, para apanhar um peixe numa armadilha. Eles queriam apanhar o Senhor Jesus em alguma palavra. E Lucas diz assim, observando-o, ficaram de olho em Jesus, não é? Subornaram emissários que se fingiam justos para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador, que àquela altura era Pôncio Pilatos. E eles vêm com uma palavra verdadeira, mas é uma adulação. Eles dizem assim, mestre, e essa palavra é assim que está nos 3 evangelhos, eles começam assim mesmo, mestre, sabemos que tu não olhas para as aparências dos homens, tu não te deixas levar de respeitos humanos, diz o Evangelho de Lucas. Isso é muito interessante, porque os fariseus, tudo quanto eles faziam é se preocupar com a aparência. Ou seja, os fariseus se validavam pelos aplausos dos homens. Literalmente isso. E eles agora armam ali uma estratégia para apanhar Jesus e trazem esse elogio que ainda é verdadeiro. A intenção deles era lustrar o ego e quebrar o discernimento. Porque o que a adulação faz? A adulação antecipa para fazer a pessoa depor as suas defesas, e era assim muitas vezes que os inimigos tentavam comprar os profetas, ou seja, eles tentavam levar os profetas a se submeterem à aparência, aos respeitos humanos. É assim que eles vêm a Jesus. E eles trazem a Jesus uma questão sagaz. Está no verso 17. Dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Essa é uma questão sagaz. Aliás, é uma questão pensada, é uma questão planejada, é uma questão urdida, escolhida a dedo. A pergunta é lícito pagar? Eles já trazem ali, porque eles sabem, primeiro, que ninguém gosta de pagar imposto. Quem gosta? Segunda coisa é, muito menos ao romano que é estrangeiro, que é impuro, que é gentio e que é dominador, o império. Devemos ou não pagar? Eles trazem essa questão por uma razão. Porque eles não querem apenas apanhar Jesus nas questões religiosas, nas questões doutrinais, mas eles querem apanhar Jesus também numa implicação política para os romanos. E eles querem simplesmente colocar Jesus diante de uma escolha de Sofia. Ou seja, se ele disser que não deve pagar, então nós vamos entregá-lo ao governador romano. Eis aí alguém, um revolucionário, um rebelde, está ensinando que não se deve pagar o imposto a Roma. E se ele dissesse, sim, devemos pagar, então é que ele caísse no contragosto, na antipatia do povo, por razões óbvias. Lembrando que havia o domínio romano na Palestina. E aí nós temos a maneira como Cristo lida com essa questão. Vejam os versos 18 a 20. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo.
trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e a inscrição? Primeiro aqui observe a onisciência de Jesus. Senhor Jesus, conhecendo-lhes a malícia, ou diz o Evangelho de Marcos, percebendo-lhes a hipocrisia, ou diz o Evangelho de Lucas, percebendo-lhes o ardil, perguntou: por que me experimentais hipócritas? E aí Cristo pede um denário romano. A nossa palavra dinheiro vem do latim denário. O denário era a moeda romana. Aliás, aquele era um mundo de muitas moedas, moedas gregas, moedas judaicas, mas Jesus pede claramente uma moeda romana. Era o denário do imperador Tibério. Tinha lá, de um lado, a imagem, a efígie, como se fosse o busto em perfil de Tibério César. Tem uma coroa de louros. Do outro lado, assentada a figura de uma mulher, que é Lívia, ou Lívia Drusa, ou Drusila, esposa de Augusto, mãe de Tibério, que está ali assentada na forma da pax, da paz romana. Debaixo da figura da efígie de Tibério tem uma frase. Está em latim e está lá, está assim, apenas abreviada, não está completa. Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Está lá em latim. Jesus pede essa moeda. E essa moeda estava com eles, com aqueles que trouxeram a questão. E aí Jesus responde a pergunta deles com uma outra pergunta. Jesus disse: de quem é esta efígie e inscrição? De quem é? Eles disseram. A resposta é óbvia. É de César, diz o verso 21. Responderam: de César. Roma não era uma república. A palavra república significa res pública, coisa pública. Roma era um império. O senhor era César. O império era dele. Eles estavam com a moeda de César no bolso. E o que é uma moeda? Aliás, o que é uma cédula? Hoje nós pensamos, às vezes, que os nossos filhos até podem pensar que o dinheiro é o cartão de crédito. Daqui a pouco vão pensar que é o Bitcoin, não é? A moeda virtual, digital. Mas a moeda que pertencia ao império estava inserida numa estrutura monetária. E eles usavam o sistema financeiro do Império Romano. Ou seja, esse império tinha a sua estrutura financeira, inclusive cunhava e lançava moedas no mercado que eles estavam a usar. Ou seja, eles estavam a usar as estruturas do Império Romano. Eles estavam legitimando no seu bolso judeu a moeda romana, a esfera do Estado. Jesus diz: esse Estado, esse governo, esse império é de César. Essa moeda é de quem? Eles disseram: é de César. Aí Jesus ensina: ora, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se vocês estão usando a estrutura, a economia, os recursos do Império Romano, então precisam pagar aquilo que o Império quer. Os custos disso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
E o verso 22 diz, então, ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Eles não puderam apanhar Jesus em palavra alguma diante do povo, eles se admiraram, eles calaram, por enquanto, porque no final eles vão usar a força, eles vão usar o peso do seu braço poderoso, e eles vão trazer a Jesus dois problemas. Primeiro eles vão trazer a Jesus uma acusação doutrinal judaica. Ele se afirma filho de Deus. Vão levar essa acusação ao sumo sacerdote, que é a grande autoridade dos judeus. E, aliás, diga-se de passagem, Jesus nunca negou que ele havia dito de fato que ele era filho de Deus e, em momento algum, ele negou esta acusação. Ele, em todo o tempo, disse, sim, eu disse isto e sou o mesmo. Disse, inclusive, na frente do sumo sacerdote. Mas não bastava a sentença doutrinal, eles também precisavam de um problema que colocasse Jesus em apuros com a autoridade e as leis romanas, ou seja, as questões também precisariam ser trazidas para as esferas políticas, e eles trazem para Jesus a acusação que vão levar a Pilatos, lá no pretório. O pretório era o palácio romano lá em Jerusalém, lugar romano em Jerusalém, aliás, onde morava o governador quando estava em Jerusalém. E eles disseram a Pilatos, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Messias, ungido rei. Isso aqui Jesus nunca fez. Jesus tinha feito, aliás, exatamente o oposto. Ele disse dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e não apenas isso, ele instruiu o próprio apóstolo Pedro a ir lá e pagar o imposto. César e Deus. Como eles se relacionam? Como nos situar nessa tensão? O reino de Cristo e o império de César. Vou hoje começar esse ponto, devo desenvolvê-lo nos próximos domingos, chamando para a necessidade de sabedoria para nós exercermos a cidadania celestial em nossa trajetória enquanto cidadãos ou súditos neste mundo. E, em primeiro lugar, observe, Jesus aqui parece indicar a legitimidade e o lugar da estrutura política chamada Estado. Ou seja, Jesus está a dizer, sim, o Estado é uma coisa legítima. O Estado tem o poder da espada. Não é isso? O apóstolo Paulo vai dizer, é ministro, é servo, para exercer o poder da espada. João Calvino muito ensinou sobre isso. A nossa confissão de fé fala sobre isso. Lugar do Estado, lugar das nossas autoridades. E chama-nos a atenção que o servir a Deus neste mundo implica num bom exercício da cidadania. Mas aqui eu preciso dizer o seguinte, cidadão é um conceito que veio dos gregos. Os gregos tinham as suas polis, as suas cidades-estados. O que nós temos aqui nesta era, entre os judeus, são súditos. Eles tinham os seus reis. Daniel e José, por exemplo, serviram a reis não judeus e foram muito bons servos. A nossa cidadania na esfera deste mundo, diante da autoridade política, não deve deixar de lado o fato de que nosso Senhor é Deus, ou seja, Daniel e José serviram ambos ao faraó e ao Nabucodonosor, mas antes de tudo reconheciam que o seu grande Senhor era Deus. Ou seja, eles exerciam
a sua cidadania neste mundo, mas lembravam-se que eram, antes de tudo, servos do Senhor. Uma outra palavrinha para você lembrar aqui. Jesus apanha o denário, a moeda, aponta para a efígie, a imagem, e pergunta: de quem é esta efígie? E eles disseram: é de César. Isso é importante para nós, porque o Estado não é uma entidade abstrata, não é algo supra-humano. O Estado é constituído de pessoas, de seres humanos, de pecadores, pecadores como Tibério, pecadores como sua mãe Lívia e seu pai Augusto, pecadores como nós, pecadores. O Estado é constituído por homens, também mulheres, pecadores. E em último lugar aqui, o Estado não é tudo. Há Deus. Há um Deus. Existem por aí regimes tiranos que não querem nada acima deles. Tibério César, filho do divino, do Deus Augusto. E adoravam o Estado. Ave César, César Senhor. E adoravam aquele imperador. Lá na Roma, Quadrata, quando ele subia aquele alpendre, e a plebe lá embaixo, a multidão lá embaixo, o saudavam e o ovacionavam como se fosse um Deus. Pedro e João no Sinédrio disseram: não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim o mesmo fizeram Daniel e seus amigos diante de Nabucodonosor. O Nabucodonosor diz: ergam a estátua e todos dobrem os joelhos diante dela. Os amigos de Daniel disseram: não. Foram lançados na fornalha por causa disso. Porque o Estado não é tudo. Há Deus. Há um Deus. E nós, claro, somos chamados a servir a Deus no Estado. Isso é uma vocação por excelência. E devemos obedecer a Deus antes de tudo. Devemos orar pelos nossos governantes. O versículo da nossa semana diz que devemos honrar o rei. Mas eu gostaria de trazer duas perguntas, que são perguntas que me têm chegado cada vez mais. A primeira é assim: é sempre errado manifestar algum inconformismo com a condução política de um povo, inclusive com a política de tributação? É sempre errado nos inconformarmos? Eu diria sim, pode ser errado, mas nem sempre é errado se inconformar. Ao contrário, por vezes é necessário não ser indiferente. Deixa então situar o ensino de Jesus aqui, porque eu percebo que às vezes muitos estão esticando esse elástico além do que deve. Jesus Cristo não está dizendo aqui, em rigor, que todo imposto é justo.
e nem que você deva se conformar, haja o que houver, com toda e qualquer política de tributação. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, primeiro, a legitimidade dos estamentos políticos cobrarem imposto, e ainda mais se nós fazemos uso dos recursos do Estado, nós devemos pagar por isso. Isso é o que Jesus está dizendo. Mas ele não está dizendo que é errado nós nos inconformarmos com o que é ruim, mal. Ele não está dizendo que nós não devemos orar por ver isso transformado. Claro, essas duas coisas precisam estar sempre juntas. O nosso inconformismo e a nossa oração. Aliás, os batistas manifestaram o seu inconformismo lá no século XVII com a tributação, a política, os rumos, como que as coisas eram geridas pelos monarcas ingleses. Por isso, a tradição batista é chamada de não conformista. Mas isso deve ser submetido ao Senhor, em confiança e em sujeição à soberania dele. Isso é que é importante. Lá no século XII e XIII, governou a Inglaterra um rei chamado João. Ele é apelidado João Sem Terra, que os ingleses chamam de John Lackland. E por conta das terras, ele precisou levantar recursos, receitas. E foi um período difícil. E por conta dessa elevação da tributação, para que ele tivesse receita, surgiram lendas. Lendas essas que chegaram na literatura e no cinema. Uma dessas lendas foi o xerife de Nottingham. Ou seja, aquele homem que, sujeitando os camponeses à força, cobrava altos impostos os camponeses. Uma outra lenda, que aliás foi um mito, foi aquele que se opôs ao xerife de Nottingham, o fora da lei Robin Hood. Não é? Ele roubava da nobreza para dar aos pobres. Mas o fato é que, se você pesquisar, você não vai encontrar qualquer evidência de que o xerife de Nottingham e o Robin Hood tenham existido. Talvez um outro personagem parecido. O que precisou fazer foi feito na realidade. Os barões se juntaram, que eram senhores feudais, insatisfeitos com as políticas fiscais, com o tratamento recebido do rei. Aqueles barões largaram seus pequenos interesses ali em casa, reuniram-se com o príncipe João, o colocaram contra a parede, com uma pena na mão, para promulgar a Constituição, a Carta Magna, dizendo a João: você precisa limitar os seus poderes. E isso permitiu o nascimento de um grande império, o Império Britânico. Os franceses nunca fizeram isso e tiveram que derrubar o absolutismo com aquela revolução sanguinária, da qual, aliás, sofremos ainda boa parte das consequências. Sabe, nós brasileiros tendemos a fazer duas coisas. A primeira delas, a gente reclama do governo. Bastante. Tem dois brasileiros conversando, um ou os dois estão reclamando do governo. A segunda coisa que eles fazem é, então, saindo dali, vão assistir a novela da Globo ou o Big Brother. Essa é que é a realidade. Ou, em outras palavras, nós gostamos dos nossos mitos, do xerife de Nottingham e do Robin Hood, mas ser prático como os barões ingleses, nós não somos. Se você quiser, então, manifestar a sua inconformidade, seja prático.
Faça isso debaixo de uma sujeição ao Senhor, com o Espírito do Senhor, mas seja prático. Encontre alternativas sábias, justas, lícitas para isso. A segunda pergunta que tem me chegado cada vez mais é esta. Seria errado, pastor Gilson, até mesmo buscar fora do Brasil uma condição de vida melhor? É errado a gente buscar fora do Brasil uma condição de vida melhor. Eu tenho ouvido respostas de alguns colegas pastores, algumas das quais não posso dizer que concordo, mas eu devo à nossa igreja sempre a minha opinião sincera. Eu sou latino-americano, eu sou um pai e um avô latino-americano. Então eu quero os meus filhos e os meus netos tudo perto de mim, até morrer. Eu também sou um pastor latino-americano. Eu quero as minhas ovelhas todas aqui, andando todo domingo aqui, bonitinho, ninguém indo para longe, ninguém indo para fora, aqui mesmo. Mas sobre buscar fora do Brasil uma situação melhor, isso é pecado? A minha resposta é não. Não é pecado. E mais, há um direito humano de migrar. Abraão fez isso. Israel fez isso, aliás, quando saiu do Egito e buscou a terra prometida. José fez isso com a sua família nos dias do nascimento de Cristo. Os judeus espalharam-se pelo mundo por ocasião das suas diásporas. Eu tenho um texto, está lá no nosso site, em que faço, inclusive, transcrições do documento da Inquisição. Uma família de judeus, lá na Grande Lisboa, no centro de Lisboa, no que é ali aquela região hoje da Rua Augusta, havia uma judiaria. O que é a judiaria? Um bairro judeu cercado por muros e portas que os judeus tinham horas para entrar e sair. Aquela foi uma região transformada em lugar católico e os judeus que ali habitavam obrigados a se tornarem cristãos à força, levados ao batistério à força, chamados então de cristãos novos. Uma família dali, não suportando, foi lá para os Açores, no meio do Atlântico Norte, entre a Europa e os Estados Unidos, aquelas ilhas lá. Compraram suas terras, chegaram lá, daqui a pouco vem o Império Português e diz: queremos as fintas, ou seja, os impostos que apenas os judeus pagavam. Pagaram as fintas. Eu tenho os documentos dos valores que eles pagavam. Não satisfeitos com as fintas, vieram os inquisidores, visitadores da Inquisição. O contestável do castelo começa a perseguir a família. Os 3 irmãos, os filhos, os sobrinhos. Eles fazem figa na hora do Santíssimo, na hora do sacramento, na hora da comunhão. Eles falam bem da lei de Moisés. Levados, condenados, levados para Lisboa para receberem lá o São Benito e para serem queimados. Ok, saem dali, vão para as freguesias rurais. Ali também são perseguidos, e agora muito pelos próprios católicos. Saem dali, vão para o norte, noroeste do estado do Rio, região onde eu nasci. É direito humano migrar. Aliás, os puritanos americanos fizeram isso. Em rigor, as Américas e as Oceanias existem por isso.
Existe alguém aqui, neste recinto, hoje de manhã, que possa dizer: eu descendo unicamente dos índios americanos, ou pré-americanos que aqui viviam? Existe alguém aqui que possa dizer: os meus ancestrais eram e foram exclusivamente ameríndios, que habitavam aqui antes dos europeus aqui aportarem? Alguém aqui? Não. Eu tenho certeza que não. E na história da igreja isso foi realidade frequente. João Calvino saiu da França e foi ali, transpôs aquela fronteira, foi lá para a cidade de Genebra para poder fazer a sua reforma. E foi sábio o que ele fez. E Martin Bucer saiu lá de Estrasburgo e foi lá para as Ilhas Britânicas para receber a proteção das autoridades do Cranmer e outros lá para ter condições de exercer a sua fé. Precisaram deixar suas pátrias e lugar de origem. Então eu quero dizer uma coisa aqui. Não raramente deixar o país não é apenas sábio, mas até mesmo a necessidade. Eu diria em alguns casos, a única alternativa. Eu queria dizer aqui o que penso. A nossa pátria definitiva é celestial. Mas é claro, isso se aplica ao que eu disse no ponto anterior. Nós precisamos fazer isso não irresponsavelmente, não como aventureiros. É o mesmo princípio de fé e obediência. As nossas decisões devem ser submetidas ao Senhor, em confiança e sujeição à soberania dele. Mas deixe eu dizer algo que escrevi essa semana a alguém. Eu dizia assim: deslocar-se é um aspecto natural do humano. Mas esse movimento tem um sentido específico quando é motivado pela ausência de meios de sobrevivência, riscos, emergências e desastres, guerras ou devido a situações de violência de direitos humanos. Eu trouxe certas estatísticas. No final de 2022, mais de 108,4 milhões de pessoas abandonaram suas casas. Observe o que diz: 108,4 milhões de pessoas abandonaram suas casas. Número recorde registrado pela Agência da ONU para Refugiados, que é a Acnur. E de acordo com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 2 bilhões de pessoas, ou seja, 1/4 da humanidade, vivem em situação de guerra hoje. 1/4 da humanidade vive em situação de guerra hoje. É o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, eu diria assim muito claramente: ame o Brasil, respeite o Brasil, ore pelo Brasil, trabalhe pela evangelização do Brasil. Aqueles que puderem ter dupla cidadania, tenham. Mas tenha com isso uma relação, uma abordagem prática. Eu quero trazer aqui 3 critérios práticos. O primeiro deles, leve em consideração a família. Porque não é fácil desligar-se da família. Não é fácil. Pode parecer fácil, mas não é. Segundo, leve em consideração igreja. Você é crente. Então, eu queria dizer o seguinte: quando você for deixar o seu país, ou deixar a sua cidade, ou deixar o seu lugar, para estabelecer-se em qualquer lugar do mundo, ou onde for, nem que seja em Monteiro Lobato, pergunte-se: tem uma igreja sã e bíblica lá? É claro.
Nós precisamos pensar nisso, isso é parte da nossa identidade. Nós vamos precisar cultuar, nós vamos precisar criar os nossos filhos em algum lugar, educar os nossos filhos. Então pense nisso. É claro também que a evangelização do nosso país de origem nunca deveria ser algo a não estar presente no nosso coração. Nós sempre devemos pensar e clamar pela evangelização do nosso país. A terceira coisa que eu queria dizer é relacionada a... Falei da família, falei da igreja, do trabalho. Porque o trabalho é importante para a nossa subsistência. Tome cuidado para não ir para essas aventuras e ficar lá mendicando e morando debaixo das fontes, ou habitando em tendas, em cabanas no meio das ruas, em barracas no meio das ruas. Planeje-se. Eu queria dizer a você que já é um pouco mais velho. Quanto mais velho a gente é, tendem a ser menores as condições de aprendizado de um novo idioma. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com a cabeça mais complicada para aprender um idioma novo. Não é? Há exceções, mas que só confirmam a regra. E tem a questão da legalidade. Mas aqui eu preciso dar um ponto. Realize um bom planejamento. Se você um dia vai embora, planeje as coisas. Faça isso bem feito. Mas a legalidade precisa levar em consideração, sobretudo, a condição do país para onde você vai, porque às vezes não é de se esperar de um refugiado que ele saia do seu país legalmente, pelo amor de Deus. Refugiados, inclusive, por motivos religiosos. Refugiados que estão exatamente deixando aquela pátria porque estão sendo ameaçados de morte, porque não podem professar a sua fé, porque não podem ali livremente cultuar. Refugiados. O Brasil está cheio de refugiados. Ministérios cristãos hoje que estão a trabalhar com refugiados. Então também nós precisamos levar isso em conta. Eu preciso concluir. Eu disse que o ensino de Jesus aqui é em rigor. Ele não está dizendo que todo imposto é justo e que nem que você deva se conformar, haja o que houver com toda e qualquer política de tributação. Mas ele está ensinando um bom princípio, bom e sábio. É que a legitimidade dos estamentos, das estruturas políticas cobrar o imposto. Sim, há legitimidade. E ainda mais que quando nós fazemos uso dos recursos do Estado, é mais do que justo que nós devamos pagar por isto. Jesus disse isso diante do sumo sacerdote. Jesus disse isso diante de Pilatos. Eles sabiam que eram pecadores. E Jesus, ali mesmo, diante dessas autoridades, conservou diante de si a clareza do reino de Deus. Ele não tirou diante de si a necessidade da cruz. Jamais. A gente não deve idolatrar os regimes deste mundo, nem perder de vista a nossa cidadania celestial. A Escritura aos Hebreus fala de Moisés. E com ele eu termino. Moisés cresceu no grande império da época. Ele cresceu em berço nobre. Ele foi chamado filho da filha de Faraó. O Egito era o grande portento da época, a grande civilização. Sabe o que diz a Escritura? Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Irmão e irmã, eu acabo dizendo isto. Diante dos impérios de César, não esqueça que você, antes de tudo e acima de tudo, deve dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, a sua prioridade é o reino de Cristo. Você se move pela fé. Você caminha como quem vê aquele que é invisível. Você honra o rei, mas antes e acima de tudo, você honra o seu rei. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos a sermos sábios nesses tempos, a sermos cidadãos brasileiros sábios. Ajuda-nos para que tenhamos uma pátria mais justa. Justa em seus tributos, justa em suas leis, justa em suas instituições. Pedimos graça para o nosso país, em Cristo Jesus. Amém.